estamos com o Nuno Carvalho, que é mais um dos nomes da história do ténis português e que eu acho que merece ser retratado por aquilo que tem feito, pelo percurso que tem feito nesta modalidade. Nuno, como é que começou tudo? Olha, eu comecei o ténis em Viana do Castelo, foi onde eu nasci, e fui para o ténis porque fui castigado. O meu pai castigou-me, a escola não estava a correr muito bem, e então de castigo ele obrigou-me a ir nas férias grandes do ténis para o clube. Para o Clube Ténis Viana? Para o Clube Ténis Viana, coisa que eu não, para mim foi horrível, porque naquela altura os clubes eram muito fechados, eram muito elitistas. E só lá podia entrar os sócios, e para ser sócio, isso é uma coisa interessante também, porque na altura, e não sei se hoje em dia ainda acontece isso, mas também acontecer isso já é em muitas poucas situações, mas por exemplo, para ser sócio era preciso bola branca, bola preta, para se poder admitir. Ou seja, eu era um puto que gostava de desporto, gostava de jogar basquete, futebol, voleibol, ténis, não, porque para além de ser um espaço muito reservado, os meus amigos de escola não jogavam ténis, não iam lá. Portanto, foi um castigo bem aplicado. E encontrei lá uma situação também muito interessante, que eu não sei se no resto do país se passava isso ou não, mas ali o que acontecia era que o Clube Ténis de Viana tinha 3 campos, campo 1, 2 e 3, e o campo 1 era para jogadores de categoria 1, o campo 2 para jogadores de categoria 2 e o campo 3 para jogadores de categoria 3. Primeiras, segundas e terceiras, é isso? Terceiras, que era um bocadinho à semelhança daquilo que acontecia na classificação nacional na altura. Mas o que é interessante nisto é que o campo 1 e o campo 2 eram para jogadores de nível 1, nível 2, mas só mesmo para eles. Imagina, eu ia para lá de manhã, eu e o resto do povo, porque éramos jogadores fraquitos, e não podíamos ir para o campo 2 nem para o campo 1 e eles estavam vazios. Mas era porque aquela categoria... cheia de malta a querer jogar, e o Adelino, que era o funcionário, não deixava ninguém ir para o campo 2 nem para o campo 1. Quando chegavam lá os deuses do campo 1 e do campo 2, então aí o campo estava prontinho, passadinho, direitinho. E o que é que te fazia sentir nesse momento? Disseste assim, dia vou jogar ali no 1. Exatamente. Parece que não, mas foi um incentivo grande. Eu não descansei enquanto não consegui passar para o 2 e depois para o 1. Depois, de repente, para o 1. De alguma forma, essa situação fez com que nós tivéssemos uma motivação para treinar. Para mim foi fundamental. Um dia, eu lembro-me perfeitamente, um dia que um dos deuses do campo 1 chegou à minha beira e me convidou, vamos... Logo vai jogar no campo 1. Até choraste. E eu disse, não, olha, não posso, eu sou do campo 3. Disse, não, eu estou-te a convidar. E podias, nessa forma podias, convidado por um de primeiras? Sendo convidado, então eu já podia fazer, e o Paulo Barbosa, que foi um grande jogador a nível nacional de ténis, era uma pessoa conceituadíssima no clube, convidou-me, impecável. Pronto. À frente, entretanto, o João Lagos decidiu fazer uma competição em Viana. Eu não me recordo que tipo de competição foi. Sei que ele levou uma alcatifa e montou a alcatifa no pavilhão gimnodesportivo de Viana. Essa alcatifa, ele chegou lá com um caminhão, para usar uma alcatifa, e ela precisava de 3 dias para assentar. E tinha que ser jogada. Batida, não é? Tinha que ser batida. Quanto mais fosse utilizada, mais rapidamente assentava para o dia da competição estar operacional. E nós fomos convidados para ir jogar. Numa das vezes em que estávamos a jogar, apareceu lá o Dr. Cordeiro dos Santos, que era na altura o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, e viu-nos a jogar. Viu-me a jogar, e entretanto foi falar com o meu pai. E foi-lhe dizer, seu filho, estive a vê-lo a jogar, ele tem habilidade, eu gostava de o levar para o Porto, para ele ir jogar ténis, dámos-lhe alojamento, condições de estudo e de treino. O meu pai, o meu tio percebeu livre de mim, que maravilha, vamos embora. E assim que idade é que tinhas, Nuno? A idade, eu já falei isso com o Luís Miguel Coutinho e com o João Maio. Aí eu penso que era 15 anos, 15, máximo 16 anos. Pelas contas que tivemos a fazer, mas isto já se perde um bocado. Já foi há uns aninhos. Já foi há uns anos. Mas, com a continuação desta história, vais perceber porque é que
Porque é que isso se perde? Porque eu vim para o Porto, então, a convite do Dr. Cordeiro dos Santos, e o João Maio vinha da Póvoa, o Luís Miguel Coutinho vinha de Guimarães. Fomos viver para a Lumen, que era um externato, mas que o doutor arranjou um quarto nas Águas Furtadas e nós vivíamos lá. Estudávamos na Lumen e supostamente jogávamos no Ténis do Porto. O Ténis do Porto é que era o clube que nos ia acolher para jogar. Só que acontece que não era assim tão fácil. Ou seja, o Ténis do Porto não tinha, isto foi uma ideia que o Cordeiro dos Santos tinha, como Presidente da Federação, de elevar o nível do ténis. Portanto, e ele queria elevar o nível do ténis como? Juntando jogadores que ele achava que tinham qualidade para melhorar o ténis e, por outro lado, também fazer com que o ténis fosse mais democratizado, ou seja, que não estivesse só fosse tão elitista, tão elitista, que não fosse tão confinado só aos sócios dos clubes, que os clubes conseguissem abrir as portas para que mais gente pudesse jogar, porque ele tinha a noção que para se fazer jogadores, e fazer jogadores é uma coisa que é importante porque é isso que motiva, não é? Como eu fui motivado pelo facto de haver as primeiras, segundas e terceiras categorias para conseguir melhorar o meu ténis e chegar a um determinado ponto, ter um objetivo, ele também percebia que era necessário ter gente para conseguir ter qualidade no futuro para fazer jogadores. Inclusive, uma coisa que ele tinha em mente, que eu não ouço falar muito, mas que era uma realidade, era que ele queria fazer, aqui na área do Porto, uma escola, à semelhança do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, nas universidades, em que as pessoas vão para lá, jogam ténis, estudam, mas basicamente estão ali assim a trabalhar a sua parte desportiva, e ele queria fazer isso cá. Nunca conseguiu, o Governo nunca deixou, o Ministério da Educação, mas era uma das ideias que ele tinha para desenvolver o ténis cá em Portugal. Ou seja, permitir que as pessoas pudessem estudar, e o nós termos ido para a Lumen foi exatamente um aproveita, ou seja, ele foi estudar. Foram quase cobaias e ao fim e ao cabo que ele acreditou. Não correu muito bem, porquê? Porque o Clube de Ténis do Porto não haviam treinadores, não haviam os campos, nas horas a que nós podíamos treinar, os campos estavam ocupados pelos sócios. É verdade que há uma história que eu já falei com o Luís Miguel e com o João, vocês às 6 da manhã saltavam o muro para ir treinar. Porquê? Porque, exatamente por isto, é porque nós estávamos a estudar, mas eu tinha uma idade, o João tinha outra, o Luís Miguel Coutinho tinha outra, estudávamos em horários diferentes. Os horários em que nós nos conseguíamos encontrar eram a partir das 6 da tarde no Ténis do Porto, que era a hora em que normalmente aquilo estava cheio, e portanto era muito difícil conseguir campo. Nós andávamos a saltar de campo para campo à espera que uns sócios saíssem. Não é fácil treinar assim. Portanto, isto, na realidade, foi um bocadinho um balde de água fria na perspectiva de ser jogador. A ideia da teoria foi excelente, na prática foi mais complicada. A prática esbarra sempre com muitas dificuldades. E naquela altura, como deves compreender, as dificuldades não eram fáceis. Não é como agora, não é? Mesmo agora, podemos lá chegar, também ainda não é fácil, está melhor, já se consegue ter uma perspectiva de competição diferente, mas mesmo assim há muitas dificuldades. Uma das dificuldades que eu estou a falar, que era realmente de nós termos que estudar em horas diferentes e que condicionava as horas a que nós podíamos estar a treinar, não é? Isso ainda se passa hoje. Os miúdos vão para a escola e têm horários que depois são difíceis de conciliar e às vezes têm que treinar em horários, enfim. Bom, mas para mim, aquela ideia de vou ser um jogador de ténis, vou estudar, vou ser um jogador de ténis, ficou um bocadinho... Perdeu-se aí, ficou aí? Ficou um bocadinho defraudado. Mas nós tínhamos o João Maio, que é um puto que tinha uma ideia, que ele sim queria ser um profissional do ténis e queria ser um jogador de ténis, e nós conversámos isso no quarto e decidimos, eu já não tinha assim grande idade, nem via assim perspectiva de ser jogador profissional. Que isso fosse possível com as condições que tínhamos. Mas tu queres, vamos-te ajudar. Então, e nasceu a ideia de levantar-nos cedo, que era aquele horário em que nós nos podíamos encontrar e que os campos estavam livres, não é? E íamos treinar para o Ténis do Porto. É evidente que tínhamos que saltar. A direção do Ténis do Porto sabia que nós fazíamos isso, nós fizemos isso
um ano, uma coisa assim do género, ou se calhar até mais, mas depois, como tudo, acaba por haver problemas e tivemos que parar. Pronto, na altura, eu fui suspenso, porque fazia parte da equipa de E o João também? clubes. O João também foi? O João foi expulso, o Coutinho foi suspenso também como eu, que também fazia parte da equipa, nós éramos um bocadinho mais velhos que o João, mas ele... Pronto. Acontece também, nessa altura, que o Cordeiro dos Santos também já não tinha possibilidades pela Federação de nos manter. Não é? Felizmente, o ténis do Boa Vista, o Boa Vista Futebol Clube, construiu 2 campos e o Dr. Cordeiro dos Santos fez um acordo com o Boa Vista. O Cordeiro dos Santos já tinha sido presidente do Boa Vista, tinha umas relações espetaculares com ele, e fez um acordo com o Boa Vista para abrir lá um centro regional de alto rendimento. Foi nessa altura que ele contratou o Manny Domingas, o treinador principal americano, e contratou-me a mim e ao Luís Miguel Nascimento para sermos os ajudantes, Treinadores da equipa? Do Manny Domingas. E foi isso que aconteceu. Ou seja, eu levei um quarto, a Federação pagava-me um ordenado, a mim e ao Luís Miguel Nascimento, o Manny Domingas com certeza. Aluguei um quarto e saímos da Luma. O João Maio e o Luís Coutinho continuaram, os pais apoiaram-nos e continuaram também no Porto a estudar e a treinar. E então fomos para o Boa Vista fazer o tal Centro Regional de Alto Rendimento. E pela primeira vez isso foi feito fora de um clube de ténis. Portanto, a ideia do Cordeiro dos Santos também foi um bocadinho essa, de democratizar o ténis, tirando-os o ténis dos clubes tradicionais, como eram o ténis do Porto, ténis da Foz e por aí fora. Portanto, e foi isso que aconteceu. Juntou-se nesse projeto todos os melhores jogadores da região norte. É incrível. Na altura estava muito forte. Nuno Marques. O Marques ainda era pequenino. Era pequenino, é? Mas estava lá, a irmã, que depois Susana. Foi campeã nacional. Pedro Carvalho da Silva, Suzy. Carvalho da Silva, a irmã. Estava o Zé Manuel Cordeiro, o Pedro Cordeiro, a Memi, o Cordeiro dos Santos também estava lá. Vasconcelos, Caiola. O Vasconcelos entrou um bocadinho mais tarde, sim, era mais novo. Era. Pronto, mas tudo o que era bom jogador foi ali. Ou projetos de. Na altura eram os melhores sim. que treinavam nesta área do Porto, eram os melhores. E quando eles se juntaram, não é porque a equipa técnica fosse ou tivesse os conhecimentos que hoje já acerca do ténis hoje melhorou muito, a parte técnica melhorou muito, mas só o simples facto de se juntarem ali os jogadores todos bons, o crescimento deles foi enorme. E o que acontece é que nesse ano eles ganharam tudo o que era para ganhar a nível de provas nacionais. O que é que isso fez? Fez com que a comunicação social ficasse de olho no que é que se estava a passar. E eu vi a reportagem. No jornal tenho um recorte disso. O que é que acontece? Eles foram entrevistar os atletas e o que é que os atletas diziam? Que treinavam no Boa Vista Futebol Clube. Ora, isso foi uma bomba na altura que caiu, porque na realidade eles treinavam lá, mas pertenciam aos clubes de origem. Ou seja, quem era do ténis do Porto... Estavam num centro de alto rendimento regional. Num centro de alto rendimento regional, mas os atletas na realidade pertenciam aos seus clubes. Mas eles não diziam isso, também não sabiam. Também não, eles diziam isso naquela inocência deles. Eu venho treinar aqui ao Boa Vista porque é aqui que eu treino, mas não falavam dos clubes de origem. E isso na altura foi muito problemático. Ténis do Porto, ténis da Foz ficaram possessos, fizeram guerra e a Federação foi obrigada a ter que fechar o centro de rendimento. O Manny Domingas voltou aos Estados Unidos e fiquei eu e o Luís Miguel Nascimento à frente desse centro regional. Eu, por um período curto, nesse ano a seguir, eu entrei para a tropa, fui para a tropa e ficou o Luís Miguel Nascimento a tomar conta do centro de alto rendimento. Quando voltei, a maior parte dos atletas já tinham regressado aos seus clubes de origem e havia um grupo de jogadores de competição que estavam na mesma, que decidiram manter-se com a equipa no Boa Vista. Já não era aquele centro de alto rendimento, isso tinha sido desmantelado, mas continuava a ter jogadores de competição.
Eu e o Luís falámos com a direção do Boa Vista Futebol Clube. Na altura também era uma coisa engraçada, porque o Boa Vista tinha dois presidentes. Tinha um presidente que era o Major Valentim Loureiro para o futebol desporto federado e um presidente para o desporto não federado. Para as amadoras. Para as amadoras, que era o caso do ténis, que era o Pinto Sousa, salvo erro, da FAPOBOL. Pronto, e falámos com ele e propusemos-lhe abrir os campos do Boa Vista para a população, para os sócios do Boa Vista e para quem se quisesse filiar e jogar ténis. E ele viu isso com muitos bons olhos e foi isso que nós fizemos. Começámos a partir de uma certa hora em que os miúdos deixavam de fazer competição, começou a abrir a escola. Ou seja, estavas a continuar a democratização que o Dr. Cordeiro dos Santos tinha preconizado. Precisamente. A ideia era exatamente fazer com que o maior número de pessoas que quisessem jogar ténis tivessem essa possibilidade. E o Boa Vista era indicado para isso porque não era um clube de ténis, era um clube de futebol, era um clube aberto, tinha modalidades amadoras e, portanto, o que interessava, na realidade, ao Boa Vista era que muita gente jogasse. E foi isso que aconteceu. Lembro na altura que falámos com o Paulo Rodrigues, que era uma pessoa amiga e que era um treinador com muita vocação para as camadas mais novas. Estaria a não sei porquê. Porque ele foi meu treinador. Ele e o Luís Miguel lá. Pronto. E ele começou a tomar conta dessa parte da formação do Boa Vista, dos atletas. Entretanto, eu estava com o Vasco Gonçalves. O Vasco Gonçalves, o pai queria que ele fosse jogador de ténis e veio falar comigo e começámos a trabalhá-lo. Ele, esse ano, foi campeão de uma modalidade que iniciou esse ano, que foi um campeonato nacional de sub-10, que era uma coisa que não havia, porque os iniciados era sub-12, mas esse ano fizeram um sub-10, ele foi jogar e ganhou, portanto ele era um miudito, não é? E também começou a chamar a atenção sobre ele e, entretanto, o Luís Sousa foi falar com os pais do Vasco Gonçalves, convidou-os para, eu vou pegar neste miúdo para fazer dele um jogador de ténis e vamos trabalhar. E o pai veio-me dizer, disse, acho muito bem, impecável, mas mais uma vez aquela coisa de eu ir para a competição e de estar a trabalhar a competição, para mim, eu pensei assim, não. Eu vou para a segunda fase do plano do Dr. Cordeiro dos Santos, que para mim me parece muito mais interessante do que estar a fazer só jogadores de competição, porque jogadores de competição são meia dúzia. E o ténis precisa de muita gente. Muito mais gente. Portanto, o que é que tu sentiste que ali tinhas a tua vocação era a formação, a iniciação? Formação de jogadores. Era chamar muita gente para entrar nos campos de ténis e começar a praticar. Eu lembro-me, por exemplo, aqui neste complexo, que é um complexo que já tem uns anos, na altura estava aqui assim a trabalhar o Pedro Barroco, e eu lembro-me de ter conversas com ele, porque chegava aqui um atleta e vinha fazer um teste, se não tivesse algum jeito, alguma vocação, era convidado a jogar outro desporto, porque eu achava aquilo assim um bocadinho... aberrante, não é? Isso aconteceu, por exemplo, com o João Couto. O João Couto estava em França com o pai, veio para Portugal e foi ao Boa Vista para ser testado, digamos assim, para jogar, porque era um indivíduo que gostava de ténis e que tinha vontade de... E foi testado. E foi dito que não. O João Couto, que ganhou depois uma série... Depois foi um papa de torneio. Ganhou tudo. Ganhou tudo e foi um jogador. Sim. É um jogador excepcional, com uma vontade e uma força fabulosa. Portanto, isto para dizer o quê? Que é muito importante que toda a gente tenha a possibilidade de jogar. Jogue bem, jogue mal. O desporto faz bem a todos. O importante é fazer desporto, não é? Fazer desporto faz-nos bem, cria-nos imunidade. Estávamos a falar aqui do Covid. Tempos difíceis que nós estamos a passar, o desporto ajuda-nos a ter uma imunidade, ajuda-nos a conseguir combater essas... Nuno, e em relação a... Dizem que o ténis é um desporto para a vida, e tu estás a dizer isso mesmo, a acabar de dizer isso, e falaste aí em 2, 3 pessoas que eu continuo a ver, pelo menos uma delas, muito próxima de ti. O ténis também consegue ter amigos para a vida? Sim, claramente. Estás a falar, se calhar, de
técnicos. Estou a falar do João, por exemplo. O João, o Coutinho, sim, sim. Eu digo isto porque são amigos que nós temos há muitos anos do ténis e que continuam... Completamente, mas mais até do que isso, porque nós também não nos podemos esquecer que o ténis é uma modalidade individual e as pessoas do ténis são muito individualistas, porque a própria modalidade assim o exige, não é? Exige, porque é um esporte individual e as pessoas têm que ter um percurso um bocadinho individual, mas sim, cria-se amizades para a vida e inclusive com os alunos. Eu tenho alunos... Segunda geração, se calhar, já, não? Segunda, terceira. Já? Terceira ou quarta geração. Eu tenho pais que vêm hoje trazer os pequeninos aqui. Que foram teus alunos. E que foram meus alunos de Boa Vista e que me professor, aqui está igual e tal. As porreiros veem mal já também. Como é que o ténis é uma modalidade que entra na tua vida por um castigo e neste momento é a tua opção de vida, a tua forma de... Na realidade, eu tive a felicidade de praticar alguns desportos. Antes de ir para o ténis, eu fazia outras modalidades, gostava essencialmente do basquete. Eu vivia em frente ao Liceu Nacional de Viana do Castelo e o que acontece é que tinha lá os campos de basquete e eu passava lá o meu dia e noite. Às vezes íamos para lá à noite com o pessoal lá do bairro fazer lançamentos, joguinhos e não sei o quê. Portanto, quando eu conheci o ténis, percebi que o ténis era diferente. O ténis é um desporto que, tirando aquela questão de ser elitista, e eu não estou a dizer com isso que, inclusive, não devam haver clubes elitistas. Aceito perfeitamente, como aceito perfeitamente que deve haver jogadores de topo, porque são esses jogadores de topo que nos fazem as referências. Que nos fazem sonhar e que nos fazem ter objetivos, como acontecia, eu estava a contar, no campo com 2 e 3, sim. o querer chegar lá. Nós temos sempre que ter alguma É importante o Nuno Borges aqui para ter os miúdos que estão a começar tentarem... Isso é fundamental. Mas para se ter um Nuno Borges é preciso ter gente, é preciso ter muita gente, é preciso que haja muita gente a jogar ténis, porque um jogador não aparece do nada. Então é preciso ter muita gente para trabalhar, uns que puxem outros, até que há uns que se destacam e que vão mais longe um bocadinho e que vão chamar outros. Como é que surge a tua entrada aqui na Maia? Foi precisamente, olha, eu estava... Há quantos anos estás aqui? Eu estou aqui desde 2003. 17 anos, não é? Ou seja, eu quando saí, eu depois entretanto saí do Boa Vista, eu estive no Boa Vista durante muitos anos a trabalhar na parte da formação, portanto deixei a parte da competição e estive a trabalhar sempre na parte da formação. O Boa Vista foi uma escola muito grande a nível nacional, nós tínhamos muitos alunos, eu posso equiparar um bocadinho naquela altura o Boa Vista com a Escola de Ténis da Maia. Na altura o Boa Vista era a escola de referência nacional porque tinha muitos miúdos a jogar, tinha uma localização fabulosa, as instalações também eram muito boas, porque entretanto dos 2 campos cresceu, nós de repente tínhamos 9 campos, embora só tivéssemos 2 campos cobertos, mas eram 9 campos a jogar. Portanto, cresceu muito e tinha muita gente a jogar. Houve uma altura em que a direção do Boa Vista deixou de ser amadora e profissional e passou só a ser profissional. O Major Valentim Loureiro tomou conta das modalidades todas. O Luís Sousa foi contratado para tomar conta das escolas do Boa Vista. E nessa altura já não era para tomar conta da competição do Boa Vista, mas sim como escola global. E eu, conhecendo o Luís e sabendo que o Luís, e sou amigo do Luís há muitos anos, e continuo a ser, ele inclusive na altura convidou-me para eu fazer parte da equipa e eu disse para o Luís, o que queres é competição. Eu quero iniciação. É muita gente a jogar ténis. Portanto, os nossos percursos são diferentes. Portanto, eu agradeço, mas eu não vou aceitar e fiz uma carta ao Boa Vista a dizer, a partir deste momento eu despeço-me porque não me enquadro nesta perspectiva. Fui para Viana novamente e montei lá uma escola, estive lá ainda um tempo, um ano, 2 anos. O Clube de Ténis de Viana tinha campos ao ar livre
por exemplo, hoje, se estivesse a chover naquela altura, Não. nós tínhamos uma semana em que não se Não havia podia nada. praticar porque os campos molhavam e não secavam. A construção não era uma construção boa para secagem, portanto aquilo não funcionava. E eu fiz essa proposta, disse à Federação, na altura eu cheguei a alugar um pavilhão, que era um pavilhão dos congressos de Viana, que estava basicamente todo ano fechado, tinha umas condições, tinha uma nave enorme, fiz lá, desenhei lá 2 campos no chão e era lá que íamos dar as aulas, mas era um piso horrível, um piso rapidíssimo, nada, era taco, aquilo era um piso muito liso, que a bola andava, que era uma coisa brutal, para jogar era muito difícil e não era muito prático. E eu disse à Federação, e disse à direção do clube, vocês têm que arranjar uma forma de fechar um campo, fazer aqui, porque a escola está a ter muitos miúdos, está a ter muita gente e nós temos muita gente em outubro, chegamos a janeiro, mais de metade saiu. Portanto, isto não dá, não se consegue trabalhar desta forma. Portanto, estamos a tentar, junto da Câmara, o clube em si não tem, enfim, não deu. Saí e, entretanto, houve aqui assim, estava na altura a haver um meia jovem, estava aqui um fulano, que era o Jorge Gonçalves, que era o assessor de imprensa da Câmara da Maia. Era assessor de imprensa e era o diretor do complexo de ténis. Ele é que era o diretor do complexo de ténis. O Pedro Barroco era o diretor técnico e o Jorge Gonçalves era o diretor do complexo. E eu falei muito com ele e estivemos a perceber, porque na altura a Câmara também estava um bocadinho descontente com o número de alunos que haviam aqui. Com as condições que tinham, não é? Tinham umas condições fabulosas, campos, uma das melhores condições a nível nacional, mas em termos de jogadores não tinha. Eu tinha a explicar, olha, vocês para conseguirem ter gente, vocês têm que trazer pessoas para cá. E uma das maneiras de trazer pessoas, olha, abram aulas para adultos. Ponham adultos aqui, porque depois os adultos vão gostar de vir cá, vão gostar de jogar, vão trazer os filhos e vão começar a vir cá a fazer deste o clube deles. E assim foi. Comecei nas aulas dos adultos à noite e de repente, passado 1 ano, 2 anos, os adultos já eram mais do que os jogadores, os miúdos que estavam na formação. Eram mais que os miúdos. Pronto, entretanto também o João Maio estava aqui assim no centro de alto rendimento, no Polo do Norte, e ele é que era o coordenador de Lisboa e daqui do Polo do Norte, que era aqui neste complexo. A Federação decidiu erradamente fechar esse polo, aliás, decidiu fechar esse polo e o outro, decidiu acabar com o centro de alto rendimento e foi uma luta, mas conseguiu-se que o João ficasse aqui a tomar conta da escola e bem, porque o João é um treinador com uma experiência muito boa, uma experiência não só como jogador, mas como treinador, quando teve uma série de anos na Alemanha a trabalhar e tem uma relação espetacular com as pessoas e é um técnico muito bom. A Câmara inicialmente não estava assim muito, porque a Câmara não estava virada para a competição, queria mais o complexo para a formação e para a população, para os utentes. Era uma visão que tinha. Portanto, a competição não estava muito, porque eles sabiam que, havendo competição, que as exigências iam começar a aumentar e para eles também não estava muito dentro dos planos, mas conseguiu-se com insistência e muitas reuniões e muito trabalho. Sim senhor, vamos fazer isso e a partir daí o João entrou, o diretor técnico, e isto começou a subir e é o que é hoje uma escola de referência a nível nacional fabulosa. Uma última pergunta, Nuno, como é que te vês daqui a uns 5 anos? Reformado. Não vais continuar, mas tens ideia de continuar este teu trabalho da formação, a formar jogadores e... Neste momento, o que acontece é que, desde que estamos a falar do meu percurso, em que quando eu comecei a jogar ténis não havia praticamente professores, eu tirei um curso, o primeiro curso que foi ministrado em Portugal e que foi dado pelo Vasco Pinto.
o Alfredo Vaz Pinto, que era um professor de Lisboa. Não sei se haveriam mais, mas se houvessem mais, seria mais um ou dois, não sei, Semedo, talvez, mas havia muito poucos treinadores aqui no Norte igual. O Francisco Coelho e o Marinho, o professor Marinho, eram os professores de referência que existiam cá. Hoje, a Federação também nesse aspecto fez um percurso muito bom, muito grande. Hoje a equipa de formação da Federação está a trabalhar muito bem, dá cursos muito diferentes daqueles que se davam naquela altura. O ténis começou a ser visto de uma forma mais profissional, de uma forma mais académica, que na altura não era. Na altura, eu lembro-me dos cursos era o que se fazia naquela altura. O que se ensinava era em comparação com aquilo que o melhor jogador fazia. Ou seja, o melhor jogador era o Ibalendo, por exemplo. Aquilo que ele faz é o que é bom, então vamos ensinar essa técnica que ele tem a toda a gente, porque... E foi isso um bocadinho que aconteceu. Entretanto, a Federação evoluiu muito na parte da formação, e hoje há muitos técnicos novos, técnicos muito bons, com muito gosto pela modalidade, a trabalhar bem. É evidente que nós dizemos assim, estão criadas as condições para que em Portugal já se consigam fazer. Se calhar não será muito bem assim ainda, porque há dificuldades que as pessoas têm que entender. É complicada essa parte de conciliar horários, continua a ser complicado. As escolas, os clubes, ainda têm dificuldades, porque têm os seus sócios, têm as suas... Não há agora está a ser feito no Montaventino uma escola gerida pela Federação, mas até agora era em Lousada, que não é propriamente perto dos centros, não é? Portanto, ainda continuam a haver dificuldades, mas a verdade é que as dificuldades são cada vez menores e estão a ser ultrapassadas. Portanto, eu penso que a minha parte está um bocadinho... eu já me sinto um bocadinho liberto daquilo que era o meu trabalho e o meu sonho de estar... continuo aqui com muito gosto. Eu tenho aqui alunos, tenho o aluno mais velho que eu tenho tem 80 anos. O Ivaris tem 80 anos, continua a jogar ténis, já veio comigo. E eu sei que ele precisa disto para continuar a se levantar da cama todos os dias. É verdade. Ele e muitos outros. Portanto, é importante haver isso, mas isso agora já qualquer um pode fazer. Portanto, eu tenho um projeto também, estou com alguns miúdos em Alfena, estamos a trabalhar e eles estão a trabalhar e estão a fazer um trabalho espetacular. Portanto, os miúdos hoje em dia estão bem, sabem trabalhar e sabem pôr no campo os valores que são fundamentais, e portanto passar esse testemunho e depois poder reformar-me e se calhar fazer as minhas quadradinhas de ténis. Sou capaz de me rever um bocadinho nessa perspectiva. Muito bem. Nuno, muito obrigado. Fizeste o ténis. Foi importante para mim poder contar, porque vi esta trajetória toda do ténis nacional, que foi pensada e planeada pelo Dr. Poder dos Santos, que para mim foi a pessoa mais importante do desenvolvimento do ténis. Houve outras. Nós falámos, por exemplo, do João Lagos, na parte da competição, na parte de eventos, muito importante, que chama gente e lá está, faz com que as pessoas tenham a noção de que podem também ser uns craques. É importante, isso tem que coexistir, mas o bocadinho que fez com que o ténis hoje em dia se joga em qualquer condomínio, em qualquer clube, em qualquer campo, se monta uma escola e se joga ténis, essa ideia nasceu dessa época e desse projeto do Poder dos Santos, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Nuno. Obrigado. Obrigado, eu.